Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast Aulas Criativas com Música. Hoje eu estou aqui na Nelson Escola de Música Referência em Guarulhos para a gente conversar sobre um assunto muito importante, musicalização infantil. O que é necessário para ser um professor de musicalização infantil? E eu estou aqui hoje com o Sérgio, que é o meu coordenador pedagógico aqui da Nelson já há muitos anos. E a gente vai ter uma conversa bem legal para esclarecer para vocês as dúvidas sobre esse assunto. Vamos comigo? Eu vou fazer uma primeira pergunta para o Sérgio a respeito da Nelson. Sérgio, a Nelson já é uma escola de muita referência aqui, você já atua aqui há bastante tempo. Qual é o grande diferencial da Nelson aqui no mercado musical de Guarulhos? A Nelson tem como diferencial aqui em Guarulhos a questão familiar. São muitos alunos que fazem aula junto com seus pais, pais que fazem aula com os avós, e toda a família, esse é um dos grandes diferenciais. E outra coisa que eu posso trazer para que vocês possam também ter uma referência para quem não faz aula, para quem não conhece a Nelson, é de que a gente tenta focar na prática, tanto a prática do instrumento durante as aulas, como a prática em grupo. Então a cada 3 meses a escola promove um evento de aula aberta, em que todos os alunos descem para o auditório e fazem o que estão aprendendo na sala de aula no auditório, já para se acostumar com essa questão de estar exposto ao público, a questão de desinibição. Então esse é um dos diferenciais que a Nelson oferece. Então nós vamos hoje ter aqui uma conversa, nós vamos conversar sobre musicalização infantil, sobre como ser professor de musicalização, se você quer colocar sua criança na aula de musicalização, o que você deve esperar, né, de desenvolvimento musical da sua criança, do seu filho. Eles não vão se tornar virtuosos no instrumento com 2, 3 anos de idade, mas eles vão ter benefícios que eles vão levar para toda a vida. Então esse bate-papo hoje é a respeito desse assunto, que é a minha especialidade. Eu já estou em sala de aula com musicalização infantil desde 1998, é muito tempo, né? É bastante tempo. Então, e a gente está passando aí por esse processo da ampliação da musicalização infantil nas escolas, né? Escolas regulares, escolas de música, e com isso surgiu uma grande demanda de professores especializados nesse assunto, né, Sérgio? Não só professores de música, mas professores do ensino fundamental, que tenham essa ligação com a música, com as artes, podem se especializar com esse curso que ela vem oferecer, trazendo toda essa vivência de todo esse tempo, todo esse know-how de trabalho que ela teve durante esse período todo. Bem, vamos começar agora falando um pouco mais sobre esse curso, se aprofundando, e me veio uma questão que é o que os pais podem esperar sobre esse desenvolvimento da criança com essa especialização que os professores vão adquirir no seu curso. Bom, é o seguinte, muitos pais, Sérgio, quando colocam as crianças na aula de música, têm a ideia de que eles vão virar músicos. Mas a gente sabe que o desenvolvimento infantil ele é muito além disso. Eles estão aprendendo muitas coisas que vão se somar ao aprendizado musical deles. Eles podem se tornar músicos virtuosos no futuro. Mas nesse momento da primeira infância, que é o que a gente trabalha nas aulas de musicalização, eles desenvolvem outras habilidades, né? São como a questão linguística, né? A fala, a coordenação motora, a expressão emocional, o desenvolvimento deles social, né? Porque eles agora estão começando a conviver com outras crianças, aprender a dividir, aprender a expressar sentimentos. Então é uma gama de coisas que as crianças aprendem além da música. A música se torna uma ferramenta de desenvolvimento das crianças, né? Então os pais, quando eles colocam as crianças numa aula de música, eles têm que pensar no global, né? No desenvolvimento total da criança. Eu anotei aqui algumas coisas para vocês terem ideia de como é que a musicalização ajuda. Olha só. No desenvolvimento cognitivo da criança, ela desenvolve a memória, a atenção, o raciocínio. Olha só, a gente acha que a criança vai vir aqui para aprender a se tornar um músico, né? Aprender a tocar violão, piano. Mas além disso, né? Ela vai trabalhar a memória, a atenção, o raciocínio, coordenação motora, né? Que ela vai precisar para aprender a escrever daqui a um tempo, né? Também o desenvolvimento auditivo. Ela vai conseguir identificar os padrões musicais, as propriedades físicas dos sons, né, Sérgio? Ela vai conseguir apreciar uma música, coisas que a maioria das pessoas não faz. A gente ouve música por ouvir. A criança que tem essa vivência na musicalização infantil, ele já desenvolve essa escuta diferente, né? Ele já consegue distinguir os timbres,
E outra coisa, a expressão emocional. Né? A criança consegue se expressar através da música, ela encontra uma outra ferramenta de expressão, né? Além, é uma ferramenta a mais para ela conseguir lidar com os sentimentos, né? As emoções dela. O desenvolvimento social, que isso aí a gente já falou, é muito importante, a criança aprender a conviver com outras crianças, aprender a dividir, aprender a sua vez. Então são muitas vivências. Coloquei aqui várias coisas, mas eu não vou ler tudo para a gente não tomar tempo, mas estimular a criatividade, porque elas criam músicas, elas criam ritmos, a gente tem muito espaço para criação nas nossas aulas de musicalização. Elas desenvolvem a linguagem, autoconfiança, que também é uma coisa muito importante para a criança adquirir, né, Sérgio? Desde a primeira infância. É verdade. Quando ela consegue ir lá executar um padrãozinho rítmico que a gente passa, ou cantar uma música, ou fazer uma pequena apresentação musical, tudo isso vai fazer com que a criança se sinta mais autoconfiante. Então, as conquistas que a criança tem, mesmo que sejam pequenas aos nossos olhos, porque a gente acha que é pouco, né? A criança pegar o tambor e conseguir tocar no ritmo, ou a criança conseguir chocalhar, né? São coisas que aos nossos olhos são pequenas, mas para o desenvolvimento deles vai fazer uma grande diferença. E outra coisa, eles vão se sentir mais autoconfiantes, né? E, gente, espera aí que tem mais uma coisa. Disciplina e paciência, porque essa é uma habilidade que a gente precisa muito desenvolver. Tanto a gente quanto as crianças. Então, a música se torna uma ferramenta para eles estimular essa habilidade de ter disciplina para estudar, de ter paciência para esperar a sua vez. Olha, Sérgio, eu vou te falar, não é porque eu sou apaixonada pelo assunto, não, né? Você já percebeu que se for falar sobre isso, a gente vai continuar aqui muito, muito tempo. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande aqui de conscientizar os pais, né? Porque era a quantidade de benefícios que a criança pode desenvolver, pode adquirir, e simplesmente a gente vê muitos pais que trazem os seus alunos aqui, trazem os seus filhos, né, para se tornar um aluno, e esperando que ele se torne um Joe Satriani, um Jimi Hendrix, um Paganini. Descoria do piano, né? Então a ideia é que não espere que seu filho desperte para a música e assim você vai trazer o aluno esperando que ele vai virar um virtuoso musicista, né? Eu acredito que você deve trazer, independente de qual seja a manifestação de desenvolvimento, a manifestação de habilidade que ele venha trazer para você, traga seu filho para a escola para que ele possa vivenciar e aprimorar todas essas qualidades, essas habilidades que a música promete para você. Acho muito interessante, viu, Stefania? Parabéns pelo trabalho, né? E o que mais a gente pode falar de assunto sobre sobre esse curso? O que a gente poderia encaminhar para os professores, né? Primeiramente, para os pais, né, que estão ouvindo, que eu sei que tem muitos pais que estão ouvindo aqui também, e para professores que querem se especializar nessa área ou querem buscar mais conhecimento, né? É a questão da idade, Sérgio. Com qual idade que a criança pode começar? Aqui na Nelson, a gente vai abrir turmas agora em 2024 a partir de 6 meses de idade. Então, são as turmas de musicalização de bebês. Então, nós vamos ter aqui várias categorias que depois a gente pode conversar melhor para quem quiser saber. Se você é professor, quiser saber como é que a gente faz aqui na Nelson, como é que a gente faz essa divisão de turmas por idade, os materiais que a gente utiliza, a gente pode te ajudar. Mas o assunto aqui, como é outro, a gente faz a musicalização infantil para crianças de 6 meses, que são os bebezinhos, até 6 anos de idade. Tem crianças que vão conseguir ir para um instrumento antes disso, né? Tem crianças que você já vê uma habilidade natural e uma afinidade com o instrumento. Então, essa pergunta eu vou fazer para você. Então, legal. Sérgio, como é que você acha para uma criança assim, para os pais, com qual idade que eles vão fazer a iniciação musical de instrumento? Você, por exemplo, é professor de violão, né? Ukulele, instrumentos guitarra, de cordas. Pela sua vivência, assim, qual que é a idade ideal para uma criança começar? Eu tenho... antigamente a gente tinha uma idade base, que era sempre 7 anos. A idade da alfabetização. E a partir dessa idade era mais fácil para o professor estabelecer um diálogo, escrita, orientar o aluno para fazer os estudos. Hoje a gente vive um momento muito especial na humanidade, né? A gente vê que nossas crianças estão cada vez mais precoces para a questão da tecnologia. E a tecnologia ela vem ajudando a gente a cada vez mais diminuir a faixa etária para o início do instrumento.
mas nada impede de que o aluno possa começar com menos idade. Então a gente sempre estabelece uma avaliação para ver se o aluno consegue ter concentração, consegue ter respeito pelo professor ali, obedecer a questão dos estudos, sustentar o instrumento. Então isso é muito importante porque a gente tem instrumentos de diversos tamanhos, mas mesmo assim um aluno mais novo, né, um aluno com 4, 5, 6 anos, precisa ter uma estrutura corporal para poder alcançar as cordas, para poder sustentar o instrumento. Então, a gente sempre estabelece uma avaliação com o professor para ver se é possível já iniciar ali a fase de aula individual com o instrumento. Então, é mais ou menos essa avaliação que nós fazemos. E acredito que nessa avaliação a gente consiga estabelecer um novo início na faixa etária para iniciar os estudos de instrumento musical. É muito interessante isso, porque às vezes os professores de música mesmo ficam em dúvida, né? Será que eu já coloco a criança de 3, 4 anos? Mas aqui mesmo na Nelson, a gente tem casos de criança de 3 anos, para vocês terem uma ideia, que já estão na musicalização, mas já estão estudando bateria. E assim, com uma habilidade fora do normal, né? Fora do comum. Normal. Conseguem fazer aula, conseguem fazer até virada na bateria. Então, são casos que a gente tem que analisar. Eu costumo dizer que a gente tem que respeitar a vontade da criança, o interesse dela, e a musicalização ela serve para a criança ter uma vivência ali na música, conhecer outros instrumentos, né? Aqui na Nelson a gente faz, de repente, de vez em quando, outros professores visitam a sala de aula de musicalização. Um professor de violino, né, igual a gente já fez ano passado, a professora de violino tocou, apresentou as partes do instrumento, outros professores de outros instrumentos, para as crianças terem essa vivência com outros tipos de instrumento, além dos que a gente já utiliza na musicalização infantil, que são a percussão e etc, né? É bom você, pai, saber que essa atividade acontece dentro da musicalização. Então, muitos pais vêm com preconceito, não quero musicalização, já quero ele logo no instrumento, né? Então, a musicalização é uma etapa muito importante para desenvolver todas essas habilidades que foram comentadas e para que o aluno possa ir para a aula instrumental já com uma gama, um repertório, uma sensibilidade apurada e ele consiga desenvolver melhor o seu instrumento na fase de aula individual. Então, é muito importante que você saiba que essa fase da musicalização é importante e ela vai tratar o aluno com muito carinho e fazer com que ele tenha essa vivência de vários instrumentos, dessa apresentação dos professores e faça uma melhor escolha quando já estiver apto a iniciar a sua fase de aulas instrumentais individuais. Além também de já se acostumar com apresentações. Às vezes a gente faz aula coletiva, faz aqui as apresentações no auditório da escola, mesmo os bebezinhos aqui, eles participam da aula pública, né? Então, tudo isso é uma vivência. Agora falando mais do seu curso para profissionais, né? O que é necessário para ser um professor de musicalização? Olha, gente, a lista é grande, mas eu vou falar a principal para mim, tá bom? É ser apaixonado pela educação infantil. Não adianta, Sérgio, um professor que está acostumado com a questão de dar aula para adultos, para adolescentes, falar assim, não, a partir de agora eu vou dar aula para criança. Você tem que ter uma afinidade com o universo infantil. Né? Então são vários aspectos, eu coloquei alguns aqui para você ver. O primeiro de tudo é ter educação em música. Não adianta a pessoa que quer dar aula de musicalização e não ser músico, isso aí é inadmissível. Então você tem que ter conhecimento musical básico, mesmo que seja assim, você é um pianista, mas você tem que ter conhecimento de teoria musical, você tem que saber executar um instrumento, né? Então, como é que você vai ensinar uma coisa para crianças, mesmo que seja de forma lúdica, que as pessoas acham que é só brincadeira, não é? Você tem que saber os fundamentos do que você está ensinando. Então, primeiramente, ser apaixonado pela educação infantil, né, por crianças e dominar o instrumento. Então, tem muitas outras aqui habilidades que um professor de música para crianças precisa ter, tá? Eu vou falar para vocês aqui, ó.
as habilidades pedagógicas, o estudo específico em musicalização infantil, fazer cursos livres como esse que a Nelson está oferecendo aqui, que vai ser um curso muito prático, muito interessante para professores, até para pais que querem introduzir a musicalização infantil com as crianças em casa, né? Então, tudo isso você vai estudar aqui, né? Tem que se aperfeiçoar. Eu queria até te interromper um pouquinho, que a gente está ouvindo um som aqui. O nosso estúdio aqui não é um estúdio profissional, é um estúdio dentro da escola de música, então vocês estão ouvindo o som dos alunos indo para lá e para cá conversando. Vai ouvir violão, a bateria, exatamente, né? Então já se acostume com o nosso podcast, que ele é muito vivo, com música ao fundo. Isso mesmo. Mas bom, continue. A competência musical que eu já falei, né? As certificações, as credenciais, você fazer uma faculdade, né? Se você não consegue, você não é autodidata, faça uma faculdade, busque mentores, né, professores, pessoas que possam te ajudar nessa jornada. Inclusive, eu ofereço mentoria para professores que estão iniciando, para equipes, né? Aqui na Nelson a gente vai oferecer esse tipo de acompanhamento. O Sérgio, por exemplo, ele atua como formador de professores. Então, se você quer começar, como é, Sérgio, que você ensina o ukulele para suas crianças de 5, 6 anos? O Sérgio já pode te dar uma mentoria, uma consultoria. A gente já oferece esse trabalho aqui na Nelson. E também, gente, desenvolver-se continuamente e ser apaixonado pela educação musical. Isso aí a gente já falou e eu repito muitas vezes, né, Sérgio? Acho que o principal de ser bem sucedido na sua profissão é você ser apaixonado pelo que faz. Isso traz inúmeros benefícios para cada pessoa que fica ao seu redor, tanto o que recebe o seu serviço, as pessoas que trabalham junto com você, a empresa a qual você presta o seu serviço. Então, seja um apaixonado pelo que você faz. Isso mesmo, isso aí é uma tecla que eu sempre bato com todas as pessoas. Não tem como você ensinar música se você não é apaixonado pela educação musical. Exato. Porque tem muita gente que é músico, apaixonado por muito música, bom músico, mas não é apaixonado pela educação pelo ensino, musical, né? Sérgio, agora pra gente estar finalizando aqui, né? Mas quais são esses projetos que a Nelson, Escola de Música aqui em Guarulhos, está pretendendo desenvolver aqui nesse ano de 2024? Os projetos desse ano são muito promissores, né? Apesar das apresentações que nós já fazemos no calendário todos os anos, né? Show de rock, show de música gospel, de música clássica, que é a novidade desse ano, show de composições, também é a novidade desse ano. A gente quer ingressar na formação de professores, e por isso que a gente já está aqui. Eu já trabalho com a formação de professores já há algum tempo, mas a gente quer reforçar o time com esse curso novo de musicalização, que é a especialidade da Estefânia, e também de outros cursos como teatro, como workshops feitos pelos nossos professores e também convidados especiais que vão enriquecer mais esse ano de 2024. Então, fala rapidinho aí sobre o seu curso para a gente poder já dar uma pinceladinha. Bom, gente, é bem legal. Nós temos 2 cursos aqui. É o workshop que vai acontecer no dia 27 de janeiro. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui antes do dia 27 de janeiro de 2024, você pode participar. Mas se você assistir ele depois, ouvir depois, não tem problema, porque ele vai estar disponível na plataforma Hotmart. É só falar com a gente, né? Chamar a gente aí no WhatsApp, nas redes sociais, que a gente passa informações para você de como assistir esse workshop que já passou. Esse workshop vai ser um intensivo para prática, para professores de música que querem se desenvolver na educação musical de crianças, com atividades práticas e tudo. Vou passar muitas informações de como eu faço nas minhas aulas, para passar conteúdos musicais, como introduzir as notações musicais de forma lúdica, história. Gente, são 4 horas de curso, mas eu acho que 4 horas vai ser pouco para tanta coisa. E nós também vamos ter agora uma formação continuada aqui na Nelson, que é um curso que vai ter duração de 3 meses, provavelmente deve começar em fevereiro, tá bom? Então você se inscreve, tá? E você pode fazer online, então do Brasil inteiro você pode participar desse curso de formação. Aqui nas redes sociais da Nelson também é só entrar em contato com a gente ou nas minhas redes sociais, porque a gente passa informações para vocês. O curso vai acontecer uma vez por semana, são 2 horas de aula por semana. E ele também vai ficar gravado, né, Sérgio? Para quem quiser assistir depois. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem disponibilidade de estar ao vivo, né? Um ponto muito importante para você que vai fazer esse curso, né? Você precisa já ser professor. Então, você precisa ser formado na faculdade
ou já atuar como professor na sua escola, para que você adquira esse conhecimento da musicalização. Esse curso, ele é para trazer especialização para você, não é um curso para formar você um professor, é para trazer mais uma habilidade para você. E também para você que está terminando a faculdade de música, né? Ou que já é músico e quer se especializar na área. Nada impede de você que não tem formação participar, né? Mas não vai te habilitar para você poder dar aula. Então é importante que você possa já participar, conhecer como é que é esse universo. Até muitos pais, eu lembro que muitos pais gostam de fazer os cursos para poder se conscientizar mais ainda dos potenciais que a musicalização oferece. Então é muito importante também estimular os pais a poder vivenciar e se conscientizar mais ainda sobre a importância da musicalização. Eu agradeço muito ao Sérgio por esse bate-papo, foi muito gostoso, né, Sérgio? Bom, depois a gente tem que marcar aqui, gente, um bate-papo com o Sérgio sobre as vivências dele como educador musical de crianças. Ele tem muitas experiências, né, Sérgio, com crianças, pessoas que ele ensinou assim e hoje já são professores de música, né? E muito obrigada, Sérgio, por esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui. E em breve eu quero entrevistar você melhor para o nosso podcast, que hoje foi um bate-papo aqui que eu falei mais do que você. Obrigada, Sérgio. Não, que é isso. Eu que me sinto honrado de estar presente aqui ao seu lado e de iniciarmos essa parceria que vai ser sucesso esse ano. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.